Fórmula 1 é Band. Fala pessoal, mais Geek começando aqui na telinha da Band com Dragon Ball Super. Peterman, você sabia que o mangá Dragon Ball Super continuou além do Torneio do Poder? O Torneio do Poder tá todo vapor aqui, a gente tá acompanhando ele no anime, mas sabia que no mangá ele continuou? Claro, já tem até saga nova, não tem? Tem 2 sagas novas ainda. Ouvi Tem um falar filme que e 2 sagas novas. é quase um café da manhã se você lê o mangá atualmente. É, mais ou menos isso. Mas é bom que a gente falou de mangá, porque hoje em dia é uma das formas mais bacanas de ler mangá, consumir mangá, além da forma física, claro que tem muita gente que prefere ainda, mas tem os mangás digitais, né? E é disso que a gente vai falar no programa de hoje, mangás digitais e as novas formas de você consumir os mangás, né? Você prefere ler digital ou você prefere ter ali o físico? Eu gosto do físico, mas ultimamente eu tenho lido bastante coisa digital. Eu também, ainda mais quando chega de maneira oficial, né, cara? Porque aí você consegue basicamente ler ao mesmo tempo que o Japão de maneira oficial e fica tudo mais gostoso. Tá ali, né, pau a pau com o Japão, você já tá acompanhando no mesmo momento, você não toma spoiler, né, que a gente tomava muito spoiler, ficava atrasado, né? Ainda mais se você pega uns caras, tipo, ansiosos, tipo eu, que não aguenta esperar muito, já lê spoiler de tudo antes, aí quando sai oficial ao mesmo tempo que no Japão, é só pegar ali, ler e depois dar aquela sensação de... Exato. Mas assim, mangás físicos também não saíram aqui de moda, a gente continua consumindo, inclusive a gente vai falar de 2 lançamentos que vão chegar no Brasil em breve, que é o Mushly e o Monster 8. Mushly, que é a melhor coisa que você vai ler nos últimos tempos de comédia feito pra Shonen Jump. O pessoal gosta de Harry Potter e gosta também de One Punch Man, não pode perder o Mushly, né? Porque basicamente é uma mistura dos dois ali. Então, ele pega tudo que tem de ruim em Harry Potter, transforma em bom e coloca a parte boa do One Punch Man e tudo fica melhor ainda. Caramba. Muita porrada, muita diversão, muita alegria, muita varinha quebrada. Enquanto isso, o Kaiju 8, ele mostra um pouquinho pra você do que acontece depois da batalha, né, com os heróis, né? O que acontece com os monstros depois da batalha com os heróis, né? O que acontece? O que acontece? O que acontece depois? Quem é que fica pra limpar a bagunça? Quem que fica lá pra apagar a luz, né? O último a sair apagar a luz ali? Acho que as pessoas vão ter que ler pra descobrir o que acontece. Vão ter que ler ou vão ter que assistir o programa, porque a gente vai falar disso no programa. Vocês fiquem com o Dragon Ball Super agora e daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra vocês. MasterChef 2022. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. E no programa de hoje nós vamos falar sobre mangás. Isso aí, mangás, mas não qualquer tipo de mangá digital, Thaís. Exatamente. Nós sabemos que serviços como o Mangá Plus vem transformando aí, mudando a nossa maneira de consumir mangá. Isso no que se diz respeito à formatação, distribuição fora do Japão e, é claro, o formato. Exatamente. Você tem aí as empresas se adaptando, né, para tentar combater a pirataria de algum outro jeito que não seja só banir os sites que tem a pirataria, porque não é bem assim que funciona esse combate, pelo menos na minha opinião, mas eles estão se adaptando, estão entregando o conteúdo de maneira rápida, segura e oficial junto com o Japão, então já é um passão aí pra frente, né, Hitterman? Não, passão. Eu juro que quando você falou Ace Combate, eu só conseguia imaginar os cacaras mandando os aviões atacar o site, assim, Esse combate. Mas eu... pensando em Ace Combat, pensando em jogo, Caramba, sabe foi onde longe você... Tá ficando cada vez mais longe esse Tá negócio. indo longe, Hitterman. Tá voando alto. Sabe onde você voa muito alto Voa. com notícias incríveis que podem vir do espaço, do céu e de uma base espacial fora da Terra? geekhere.com.br. Lê lá que tem umas notícias incríveis. Caramba. Tipo, de Ace Combat. Tá Muito bem. Algum dia sair algum novo. Pô, anunciaram o Tekken 8, tem que ter Ace Combat 8 também logo, velho. Anunciaram, Tekken 8. Não anunciaram, não? O Rafael mostrou o logo. O Rafael não mostrou o logo do Tekken 8 pra gente ontem. Galera, vocês estão vendo aonde vai... Informações Não bebam vocês em privilegiadas casa, por aqui favor. nesse programa. Por favor, vocês em casa, mantenham-se seguros, não bebam, não façam que nem o RT. Tá viajando aí, ó. Muito bem, vamos lá.
Depois Gente, eu cobro ele. Mangás digitais, eu acho que não é novidade pra ninguém que nos acompanha desde sempre que a gente vive martelando ali. Manga Plus. Manga Plus. Plus. Manga Plus que vem agora no formato aí de distribuição digital em simultaneidade com o Japão. Então você tem o capítulo que sai lá, imediatamente você pode acessá-lo daqui. Lembrando que o Manga Plus, ele tem ali 3 línguas disponíveis, né? Você tem inglês, a maioria dos mangás, ou todos. Você tem alguns em espanhol e você tem uma minoria ali em português, mas Começando firme, né? a Por gente exemplo, chega lá. já tem Jujutsu lá, por exemplo. Se você gosta de Jujutsu Kaisen, você era obrigado a acessar a pirataria para acompanhar os mangás mais recentes. Agora você não precisa mais, porque você pode ler ali no Manga Plus. Que é muito mais tranquilo, A gente né? vem falando bastante de Manga Plus, pessoal aqui, né? Pessoal que não conhece Vem. ainda. Eu, por exemplo, a cada 3 palavras, uma é Manga Plus. A Thaís chega aqui e fala assim, bom dia, Manga Plus, pra Thaís. Entendi, é bem isso mesmo, É, realmente. Exato. Gente, e nós tivemos atualizações dentro do Manga Plus, como, por exemplo, um passe de leitura. Porque qual que era a questão do Manga Plus? Ele tem ali disponível para você cerca de 3 capítulos iniciais da obra. E aí, quando a obra já está há um tempo sendo publicada, você tem um hiato ali no meio. E depois você tem ali os 3 últimos capítulos lançados. Mas aí você tem algumas obras com um passe de leitura. Exato. Que é uma coisa nova, né? Começou agora, não é pra sempre, então, sei lá, corre pra dar uma olhada nisso se você é das pessoas que gosta de ler mangá digital, porque é um passe que via aplicativo, não dá pra ler pelo browser, né? Você tem que ler entrando no aplicativo ou de iPad, ou de Celular. tablet, ou de celular Android, também tem nos dois, né? Nos dois serviços. E aí você acessa por lá, e aí você tem espaço de leitura. Espaço de leitura, o que que é? Você tem acesso você tem a possibilidade de ler uma vez todos os capítulos de todas as obras que estão tendo Simulpub, que é a publicação simultânea com o Japão. Então tá inteiro lá pra você ler. O One Piece, por exemplo, você pode ler inteiro. De uma vez. Leiam. Obviamente que vai Uau. demorar um pouco. Leiam. Tá tudo separadinho por página lá, mas dá pra ler inteiro. Deve Jujutsu demorar tá menos do que inteiro. assistir o anime todo. Com É. certeza. E outra, é o busão nosso de cada dia, né? Você pega o busão, trenzão lá, liga no Manga Plus, vai lendo. Uma vezinha e só, tranquilinho, o aplicativo mano. reconhece quando você já viu, ele vai cancelar o seu ticket free, né? Que no Japão eles funcionam mais ou menos assim, mas eles têm um sistema de bonificação de usuário. Isso pelo browser também. Se você tem acesso ao Manga Plus japonês, né, o Shonen Jump Plus, né, você pode ler algumas coisas, ganhar pontos e pegar esses pontos e trocar por capítulos novos de outras séries que não estão lá no serviço, são grátis, mas você precisa ter essa fidelidade no serviço. Isso não acontece com a gente ainda no Ocidente, mas eu acho que não vai demorar para alguma coisa nesse sentido acontecer também. Porque além disso, a gente tem também as republicações, que eles trabalham mais ou menos da forma como se fosse o mangá semanal que você vai ler, só que é uma republicação. É uma coisa que já passou. Haikyuu tinha uns capítulos atuais e agora só tem as republicações, né? Porque acabou. Mas você fica lá os 3 últimos capítulos do Haikyuu, os 3 primeiros da última vez que ele foi publicado Simulpub, né? Uma gamificação legal aí, bonificando quem lê, né? Exatamente. E a gente bate tanto na tecla ali do Manga Plus, por quê? Porque é um serviço oficial. Você não tá pirateando, você pode consumir esses mangás de maneira gratuita e oficiais. Então, não só tem essas obras que já foram publicadas, como também nós temos obras inéditas. Sim. Que tem tem coisa ali... que é exclusiva da internet, do catálogo digital deles, né? Exatamente. Isso é muito legal. Não só o Manga Plus, nós temos outros sites também. Eu acho que um dos mais conhecidos ficou aí o Webtoon. O Webtoon é Webtoon. incrível. Animal. Eu leio muita coisa do Webtoon, eu gosto muito. Muita coisa dos últimos anos aí que viraram animações, principalmente animações exclusivas da Crunch, vieram de lá. O Tower of God, né? E o God of High School. God of High E School. o Noblesse. E o Noblesse também, que já é uma continuação do Webtoon. Além disso, a gente tem um monte de obra longa lá, você consegue ler tudo grátis também. Algumas coisas com passe também, porque lá também tem essa questão de passe de moeda. Às vezes você precisa ter umas moedas para antecipar a leitura de 5 capítulos, que você teria que ler semanalmente. Se você tiver as moedinhas, é uma maneira de monetizar, né, a utilização, porque as obras ficam lá gratuitas e tipo, é isso, sabe? O autor ganha com a popularidade. Geralmente colorido, né? É. Você lê assim de cima pra baixo, assim. E- Fora que tem muita coisa. Assim, Tem um manhwa lá com animação.
Tem. sabe, né? Que é em GIF. Tem musiquinha, é um negócio doido. Se você começar a explorar as coisas lá, você vai achar uma coisa que eu doideira. gosto é que sempre alguns têm continuação. Quando faz muito sucesso, aí termina e o cara faz o 2, o 3, o 4. É, exato. E aí isso é uma coisa pouco comum lá no Japão, Exato. mas lá no Webtoons tem bastante, né, continuações das séries. A gente também tem o Komiki. Como que é novo, fiquei meio surpreso aí com o lançamento. Tem pouca coisa conhecida, mas tem o Kengan Ashura, né? Quem viu na Netflix, Kengan. eu acho que se diverte muito ali, experimentando. Eu não sei se o original tá inteiro, mas o Ômega tá começando a ser publicado e tem em português também. Isso é uma novidade, eu não conhecia esse site, é tudo oficial também, tô achando bem maneiro. Falando em novidades, a gente sempre destaca algumas aqui que chamaram a nossa atenção lá no Manga Plus e hoje não vai ser diferente. Nós temos aqui 3 títulos que separamos, a gente vai só comentar por cima. Se você tiver interesse, baixa o Manga Plus e lê. Olha aí. É verdade. O primeiro é o The Kaijik Chef Divine Cuisine. Esse é estranho, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler tudo, mas é um negócio muito bizarro, mano. Eu achei o traço bonito, cara. O traço é lindo, É, o muito traço é bonito lindo. mesmo. Muito bonito, Eu cara. também achei também. É basicamente assim, é um mundo em que existem os animais bonitinhos ali, o peixe normal nadando na água, só que também tem os peixes que voam e são monstros, são os kaijiki. Kaijiki, é. E eles atacam as pessoas quando estão com fome e a história, no caso, é de um aspirante a chefe que é muito reprimido pelo pai, que fala que ele nunca vai ser um chefe, manda ele num trabalho qualquer ali de amolar facas, tirar ferrugem, e ele acaba descobrindo uma faca que, na verdade, era uma espada super poderosa que foi quebrada e aí foi transformada numa faca e meio que dá uns poderes pra ele pra lutar contra kaijis. Porque ele, no caso, tem o objetivo aí agora de cozinhar os kaijis. Porque tem poderes restaurativos, eles curam algumas coisas das pessoas, porque são comidas feitas para deuses. Sim. Os Kaijiks eram, né, comidas pra... Os e- deuses e os humanos queriam provar um tequinho ali. Eu gostei até ler o resto das indicações que eu tava dando agora. Hoje ele não tá mais em primeiro lugar da minha listinha, não. Tá longe, inclusive. Então vamos para a próxima. Akane Banashi. A Kanebanashi foi um desses que me surpreendeu. Trata de... foca a história em Rakugo, né? Aquele teatro japonês de uma pessoa só, que ela encena várias outras pessoas. É um negócio muito cerimonial, assim, muito antigo no Japão. E aí um mangá focado nessa arte, com um protagonista que quer se tornar um shunichi para poder ganhar um dinheiro e prover melhor para a família, mas coisas acontecem no meio da história que deixam... É um drama / comédia, mas, nossa, achei incrível. Porque a gente vê a admiração da filha pelo pai e o pai achando que ele nunca é o suficiente. E o pai é tão bonzinho. É, muito bonitinho o pai. E aí nós temos o Madilumiere. Madilumiere Magical Girls. É a profissionalização da Magical Girl, da garota mágica. E o Boku no Hero. Lembra bastante uma Hero Academia, mas é assim, é um mundo em que as idols Magical Girls, elas são contratadas de fato, elas são disponibilizadas por empresas para resolver os problemas aí. Então você tem aí, inicialmente, uma Magical Girl em ação, que aí parece que é aquela coisa, a bad girl, que não Ela é segue muito muito as legal. regras, né? E aí, em contrapartida, você tem uma menina que tá desesperada tentando arranjar o primeiro emprego. E aí, passando em entrevistas, e aí ela fala que a única qualidade que ela tem é uma boa memória. Né? Ela quer Qualidade ser boa. útil, né? A vontade dela é ser útil para as pessoas, é o tal do helpful, né? E aí ela tenta, de tudo quanto é jeito, a fazer com isso. E uma coisa que eu gostei muito desse mangá é o tom satírico que ele dá com o lance das startups. Porque a Magilumiere é uma startup de Magical Girl, que eles têm que atuar na linha de frente sem estagiário, sem nada. Você quer trabalhar com a gente? Então você já é uma Magical Girl. Pum, coloca lá. E agora é hora da gente falar sobre novos mangás que irão sair no Brasil. Eu estou falando de Mushly e Monster Age. Pois é, se você de casa segue as nossas dicas, certamente já ouviu falar nesses mangás. Uma porque eles são extremamente populares no Japão e outra porque o pessoal aqui ama. Exatamente. O quanto que eu já ouvi falar de Mushly por conta de alguém aqui do programa. Não, eu já devia saber toda a história, já devia ter jogado todos os jogos de videogame que ainda não existem, mas que vão sair provavelmente. Enfim, Haterman, hoje é seu dia de brilhar, porque a gente vai falar de Mushly. Foi uma novidade da Panini que eu nem tinha ninguém, né? Alguém esperava esse mangá? Assim, vamos lançar Mushly no Brasil? Não. Cara, assim, pela popularidade lá fora, acho que era questão de tempo, que foi meio igual o Jutsu e outros que a gente viu por aí, que Kimetsu no Yaiba começou a explodir lá fora e era só questão de tempo pra lançarem. E Mushly, ele veio, tipo, como esses mangás de comédia que explode, você fala, cara, tipo um Gintama da vida. Até foi uma das comparações que fizeram lá fora quando
Ele saiu porque ele saiu já... Foi lá pra cima nos toques lá da Jump, né? E a galera falando, pô, meu, isso aí tem potencial, isso é legal. Sempre ficando top 5, depois top 10. Depois deu uma variada um pouquinho, mas é um mangá que conta a história de um mundo onde tudo funciona à base de magia. Tudo. Todo mundo tem magia, menos uma pessoa, que é o Mushroom. E aí o que acontece? Quando você não tem magia, ao invés de você ser chamado de trouxa lá, você é morto. Te jogam fora, você não serve pra mais nada, e é basicamente isso. Ai, meu Deus, eu ia falar que eu achei curioso, porque quando eu li, a primeira coisa que me veio na cabeça nem foi Harry Potter, foi o Little Witch Academia. Ah, sim. E a aí? menina também passou por isso, né? Ela tem toda a questão de ir pra uma escola de magia, mas obviamente assim, que é um Little Witch Academia junto com Mob Psycho e talvez One Punch Man. E aí o Much, ele ingressa na escola de magia pra se tornar esse tipo, ministro da magia. E aí... Ele funciona meio como sátira também? Ó, Funciona. Esses filmes, a gente tá falando de Harry Potter, eu gosto de falar dele porque na capa de um dos volumes tem ele quebrando uma varinha, né? Funciona. O que acontece? Logo que o Munch ele chega na escola, ele já tem aquela seleção das casas que vocês fizeram eu fazer aqui, né? Ele fez você fazer, não. Tem uma foto Senhor Lufa-Lufa. que você é Lufa-Lufa. Álcool. Né? E aí, sim. tipo, ele é selecionado pra uma, e aí cada uma das escolas tem as casas também. Tem casa, cada uma das casas. Essa parte satírica, até logo no comecinho, quando ele vai pra vila, que inclusive é cópia de Hogsmeade e o Beco Diagonal. Sim. Tem umas pessoas ali, ele observa os padeiros, os confeiteiros, fazendo tudo assim com a varinha, o negócio voando, e ele para, olha e fala, por que você não usa a mão pra fazer isso? Então, sim, e logo... aquela cara dele de Mob Psycho, né? De que é Mob Psycho, né? ele tem o cabelinho. O jeitinho do Saitama é porque o Anderson falou, né? Ele resolve tudo com os músculos. Com a força bruta. O cara vai dar uma fireball nele, dá um tapa assim, ó, na bola de fogo, assim, ó, pá! E dá uma cortada na bola de fogo, assim, ó, acabou a bola de fogo. Muito legal. E é muito bom. E assim, depois a história vai desenrolando, outros personagens. Apesar de toda essa questão gag das brincadeiras, é uma história emocionalmente muito forte sobre amizade, sobre reconhecimento. Tem muitos dilemas familiares sobre os personagens que não são bons de magia. Ou um personagem que, por exemplo, ele tem um olho que ele apaga qualquer tipo de magia. Ele é considerado uma aberração. Ninguém quer ser amigo dele. Ele é o Eraserhead? Ele é tipo um Eraserhead, só que ele apaga as magias das pessoas. E aí qualquer um com a faquinha de rocambole consegue quebrar o cara. E aí o Much ele acaba tipo dando várias lições de moral e ajudando as pessoas, porque ele no fundo ele só quer ser amigo de todo mundo. E ele é uma pessoa desengonçada. É isso. Vamos ser amigos. Vamos ser amigos, quero ser seu amigo. Mas tem umas lutas maravilhosas. E aliás, Much, um dia que a gente fizer o ranking de socos, ele tem um dos socos mais legais, assim, daqueles que o inimigo apurrinha tanto que quando ele dá o soco é tão gostoso que você parece que você tá socando junto. Caramba, merecido então. Merecido. Construção de narrativa muito bem feita. Outro que nós temos aqui então é o Monster 8. Monster 8. Monster E aí? 8. O Gé ama. Eu amo, eu fiquei surpreso que tanto o Moshiro quanto o Monster 8 foram anunciados para serem rápido, lançados né? aqui. Foi relativamente rápido, o Moshiro tá aí com um pouco mais de 100 capítulos. O Monster 8 tá com bem menos, tá com metade disso, mas agora ele é mensal e tudo mais. E o Monster 8 é uma história que nasceu na internet. Ele nasceu no Shonen Jump Plus, né, no serviço japonês, fez sucesso e foi transportado aí pro Manga Plus também, pra gente poder ler ele em inglês e acho que em espanhol também, não tenho certeza. Simulpub, exatamente. E ele conta basicamente a história de pessoas que trabalham com o pós da luta com o Kaiju. Sim. Que é aquela questão de super-herói, né? O que acontece depois que os super-heróis terminam de destruir a cidade matando o inimigo? O monstro gigante tá lá, caído no meio da cidade. O que sobra pra quem? Pra galera da limpeza. E a galera da limpeza especializada em Kaiju vai limpar esses corpos gigantescos de monstros que ficam espalhados pela cidade. E aí você tem um protagonista que não tá no trabalho dos sonhos dele, mas precisa fazer isso para poder viver, porque ele desistiu de ser um militar. Ele queria entrar para a Força Especial de Defesa para lutar contra os Kaiju, São dos heróis. que são os heróis da coisa toda, mas ele teve que se contentar aí em um meio período de Arubai, que depois virou um trampo fixo como limpador de Kaiju. Imagina o monstro explodir, vai
sangue, osso, trio, pra todo lado. Depois que o Ultraman explodiu o monstro aí, imagina o trampo que deve dar ali. Exatamente. No meio da cidade, porque aqui na vida real, acho que faz muito tempo que teve isso, mas não teve caso de uma baleia que acabou morrendo na encosta de alguma praia e ficou assim um cheiro insuportável naquela cidade. Os caras não conseguiam tirar de jeito nenhum dali, né? Eu sempre penso nisso, na verdade. O cheiro, principalmente. Assim. O cheiro, mano. Inclusive tem um capítulo que ele, né, o personagem o Kafka, ele vai limpar e aí você ficou com o trabalho de intestino. Aí fala, pô, cara, trabalho de intestino não, vai lá limpar. Aí só os quadriculados, assim, ele limpando o intestino, porque ele tem que tirar da cidade. Ele é gore? Não, ele é fake gore. Ele fala isso, mas tá tudo Mosaico. no meio, Não dá é tudo pra ver mosaico. nada. Não dá pra ver nada, não. É um mangá de comédia. Só que em determinado momento eles sofrem um acidente, eles são atacados por um resto de kaiju. Lembra no Círculo de Fogo? Quando tem um bebê kaiju dentro de um outro kaiju, ele aparece e começa... Tem isso também. Acontece isso, aparece um kaiju ali no meio do nada. Eles falam, meu Deus, lutam. Aí ele se fere, vai parar no hospital. E do nada vem outro kaiju, um kaiju meio inseto, e entra no Kafka. Ele acaba se envolvendo ali no meio, ele é todo fortão, meio pegado One Punch Man também. Ele é muito forte. E aí ele acaba resolvendo essas coisas, decide voltar atrás no sonho dele de ingressar na Força de Defesa e vai fazer a prova de novo, porque tem uma prova pra fazer e tal. Ele já tá com 32 anos, o limite é 33, 35, e ele precisa passar agora, acaba passando. E as forças especiais são meio que nem a galera do Attack on Titan, que defende todo mundo ali. Tem um cara, inclusive, igualzinho o Levi, tipo, é sucesso demais. Igualzinho como? Visualmente. Chato. Não, ele é engraçado. Ele é simpático. Ele é todo... Manja aquele personagem do olho fino que dá risada toda hora? E é simpático com todo mundo. Quando vai lutar, vira um capeta. É isso. E aí... Ele vai não é simpático com todo mundo. E a gente começa a ter um relance, um vislumbre do porquê a motivação dele, do Kafka querer entrar. E aí ele lembra de um ataque quando eles eram crianças, ele e a melhor amiga dele. E eles falam, vamos entrar juntos. Mas ela era mais nova, no final ela entrou primeiro, ela é a capitã. Ela é a maior heroína da história do mangá. E ele tá tentando entrar como soldadinho ralé, mas agora ele tem um poder de um monstro dentro dele, que aos pouquinhos a gente vai ver, vai explicar por que o nome dele é Monster 8, né? Por que é o número 8 pra ele, porque os kaijus são denominados através de números, através de força, mas ele é metamorfo, ele se transforma em várias coisas, ele não sabe usar poder de nada. Tem uma hora que ele é muito legal no comecinho, ele fala, preciso fazer xixi. Ele olha, mas eu tô de roupa? Eu não tô de roupa? Cadê o meu... Ué, como é que eu vou fazer xixi? Mas meu corpo quer fazer xixi. Aí fica nessas... São dúvidas que ele começa a ter no meio do começo ali da história, mas depois as coisas vão se encaixando. O mangá acaba de comédia virando muito mais ação, muito mais pancadaria e cenas que a animação forçadas. logo tá batendo por aí. Ele é incrível. O caminho que muito mangá segue, né? Começa com o gag e depois já vai pra porradaria, né? Mushley e Kaiju. Muito personagem icônico. A menininha braba, meio Asuka, que vai querer ser a mais forte do pelotão. É bem legal, é bem legal. Eu lembro que a Van já falou de Monster 8 pra gente como indicação, olha aí, ó. Aí, tá vendo? A Van tem Monster excelente 8. gosto. Eu vou dar uma olhadinha no Mushley também, com mais confiram. afinco. Por favor. Preciso de alguém pra conversar, já que os outros não. É isso aí. O Jé Clay. não leu. Jé. Ainda não O li. Gé não leu? É. Você leu? Eu li 3 capítulos. Entendi. Nós vamos nos esforçar, ler mais mangás, tirar tudo da frente da pilha da vergonha. Eu quero saber de você que tá em casa. Tem alguma sugestão? Tem alguma indicação pra gente? Deixa aqui nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Exatamente. Lembrando também de você sempre acessar o nosso portal de notícias, o geekhere.com.br, com críticas, informações, reviews de jogos, tem tudo lá pra você num lugar só, então é sucesso. E eu tenho uma indicação, se você quiser comprar um figure, quiser comprar um Funko, uma camiseta ou qualquer coisa desse universo geek, acesse loja.geekhere.com.br. Tudo de melhor qualidade com um precinho camarada. Altas indicações, né, tá? Eu tenho uma indicação também. Não, mentira, não tenho. Só quero Depois, agradecer guarda. vocês por acompanhar a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.